Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez com o pastor Sandro aqui com você. Lembrando, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E na descrição do nosso vídeo estão os nossos outros meios de comunicação sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Siga-nos lá, compartilhe nossos vídeos. Vamos levar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Seja um colaborador do reino, seja um dos enviados. Amém, queridos? Vamos levar a palavra. Mas eu quero trazer uma palavra muito boa da parte de Deus para nós neste momento, que está aqui descrito no livro de Romanos, capítulo 5. E o tema dessa nossa ministração hoje foi: Você nasceu para reinar. Amém? Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Você é o ser mais especial da criação de Deus. Nenhum dos anjos tiveram perdão porque pecaram. Você já observou isso? Eles pecaram e já foram condenados ao juízo, mas você não. Você teve salvação da parte de Deus para você. E mesmo se você pecar hoje e se arrepender, tem perdão para você. Jesus Cristo disse por meio de João na sua carta: Filhinhos, temos um advogado junto ao Pai. Sabe o que o advogado faz? Ele vai diante do juiz pleitear a nossa causa. Amém? Então, você é a criação mais especial da parte de Deus. Então veja o que aqui Paulo fala, livro de Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 12 ele diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então perceba, o pecado entrou por causa de um homem. Perceba que o pecado aqui está no singular. Por que no singular? Porque não são os pecados que levam o homem para o inferno, e sim o pecado. Por isso Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica dizendo: do pecado, porque não crê em mim. Então o pecado que mata o homem espiritualmente não é a bebida, não é o cigarro, não é a prostituição, não é o adultério. Esses pecados contribuem para você negar a Jesus. Mas o pecado que leva o homem ao inferno é ele não crer em Jesus. Por isso Jesus foi bem enfático, falando por meio dele e também falando por meio dos seus apóstolos, dizendo que crer no Senhor Jesus e será salvo. Então o pecado que leva o homem para o inferno, a bebedeira, o adultério, a fornicação, esses pecados contribuem para me levar a negar a Jesus. Eles me levam, eles me empurram a me afastar de Deus. E quando eu me afasto de Deus, eu nego Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho que leva o homem ao céu. Então perceba que Paulo diz que por causa de um homem o pecado entrou, e junto com o pecado veio a morte, e a morte passou a todos, porque todos pecaram. Observe que você nasceu para reinar. Vamos lá. Porque assim, até o regime da lei, versículo 13, não havia pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Versículo 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Perceba, o nosso pecado não foi na mesma semelhança da transgressão de Adão, mas por eles não crerem na palavra, eles não crerem na justiça. Olha, Noé foi chamado de o pregador, o pregoeiro de justiça. E como aquelas pessoas que não acreditavam naquilo que ele falava, naquilo que ele estava construindo, na sua forma de viver em adoração a Deus, eles eram considerados pecados por causa disso. Mas vamos dar continuidade. E eles estavam mortos, mesmo sem pecar na transgressão de Adão. Perceba que coisa poderosa que Deus está trazendo para nós. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Aqui, o Espírito de Deus, por meio de Paulo, começa a desenvolver o que ele quer. Olha o que ele diz. Versículo 12. O pecado entrou por causa de um homem, e junto com o pecado a morte, todos pecaram. Aí, olha o que ele fala de poderoso agora. Observa o que Paulo diz. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa? Da mesma forma como o pecado passou para todos os homens, e assim a morte passou a eles, ele está dizendo assim também é o dom de Deus gratuito. Que dom de Deus gratuito é esse? Jesus é o dom de Deus gratuito para nós. Aleluias! A graça é o dom de Deus gratuito para nós. E assim como o pecado entrou e trouxe a morte, observe, vamos lá. Aí ele diz, versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Que homem é esse? Jesus Cristo também abunde sobre muitos. Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para nós neste momento. Se o pecado destruiu e ele trouxe a morte, o dom da vida, que é a graça de Deus, que veio através de Jesus, trouxe não somente a graça, o perdão dos pecados, mas trouxe também a vida. Aleluias! Quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão: reine sobre a terra, domine sobre ela, domine sobre os animais, domine sobre as águas, domine sobre as florestas, domine sobre as aves do céu. E o dom gratuito de Deus nos trouxe de volta para essa autoridade, nos trouxe de volta para essa posição de filhos de Deus. Aleluias! E o dom da graça trouxe para você a vida. E essa vida, ela é a vida de um verdadeiro filho de Deus. Ou então, entenda, de um príncipe de reis. Quando a Bíblia diz que o Senhor, ele é rei dos reis, ele não está falando simplesmente de um ofício de reinar. Ele está falando também da sua igreja. Porque hoje em Jesus, você, eu, nós, homens e mulheres, nos tornamos reis e rainhas, príncipes e princesas, sacerdotes e profetas e sacerdotisas do Deus Altíssimo. Aleluias. Você crê nisso? Perceba o quanto isso é poderoso. Versículo 16 ele diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. O que é que ele está dizendo? Que o dom não precisou várias pessoas fazerem coisas boas. O pecado entrou porque todos pecaram. Mas o dom da justiça não só precisou de um homem. É isso que ele está dizendo no versículo 16. Ele diz: não é como o caso em que somente um pecou. Não precisou somente Jesus ali. Porque olha o que é que ele diz: porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Então não é porque você cometeu vários pecados, somente por causa de um pecado. Perceba. Para a condenação, mas a graça, ela perdoa todos os pecados. Aleluias! Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Não é somente por causa de um homem, é para todos os que pecaram. E todos os pecados estão envolvidos aqui. A prostituição, o adultério, a lascívia. Tudo está aqui. Sendo o quê? Perdoado. Aleluia. Não é somente o pecado de não crer em Jesus. Todos os outros pecados que nós estávamos cometendo por não crermos em Jesus. Porque o adultério, a prostituição, tudo isso veio porque nós não cremos em Jesus. E por causa disso, os pecados, não somente mais o pecado. Você crê em Jesus, você é perdoado, o seu espírito volta a ter vida e todos os outros pecados que são cometidos pela carne são perdoados. Agora eu quero que você observe o versículo 17, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluias! O pecado abundou, o pecado matou, o pecado destruiu, o pecado acabou com várias famílias, com várias vidas. Pois eu tenho uma boa notícia para nós neste momento. Muito mais, aleluia, aleluia, muito mais você, muito mais eu, muito mais nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está vivo? Eu estou vivo. E você está vivo? Aleluia! Sim, nós estamos vivos. Então você que está em Cristo começará a reinar sobre todas as situações. Essa enfermidade não entrará na sua casa. Aleluias! Não entrará na sua casa porque você é rei. Você é rainha. E Jesus Cristo é o rei dos reis. E Senhor dos senhores, porque você se tornou Senhor. Chegou o momento de você, eu, nós, Igreja do Senhor, se levantar como um verdadeiro carvalho de justiça nesta terra e começar a manifestar as verdades vindouras do reino de Deus. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Você é uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Que abundância da graça é essa? Jesus. Que o dom da justiça é esse? Jesus. Ei, eu e você formamos o corpo de Cristo.
Por isso Jesus Cristo disse, o que duas pessoas concordarem na terra, aonde estiverem duas pessoas, sabe por que ele disse isso? Para mim não andar em divisão com você. Eu preciso de você, você precisa de mim, precisamos uns dos outros para andarmos em amor. Eu sozinho sou um membro, eu juntamente com você formamos um corpo. E o que é mais poderoso? Uma coluna ou a casa inteira? A casa inteira. Muito mais. Por isso que é os que receberam o dom da graça, a abundância da graça e o dom da justiça, faz com que eu reine em vida. Está na hora de você reinar. Você foi recriado em Deus para reinar. Nós somos recriados em Deus para reinar. Esse é o estilo de vida ao qual Jesus Cristo conquistou para nós daquela cruz. Não é para você ser um bichinho de Jacó, não é para você ser um desprezado de Deus. Não, você não é, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Aleluia! Ele morreu por nós. E olha o valor que você tem, observe o valor da sua vida. Deus enviou o seu Filho para morrer por você. Ele te perdoa, você pode pecar quantas vezes for. Ele disse, olha, se teu irmão pecar contra você, não perdoe somente 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7. Se ele me dar essa ordem para que eu perdoe, imagine ele. Quantas vezes ele não vai perdoar você? Ei, lembre-se, Jesus Cristo é o nosso advogado. É Ele quem julga as nossas causas. Aleluias, é Ele que está diante do Pai dizendo, perdoa eles, Pai. E Ele apresenta o sangue dele dizendo, foi o meu sangue que foi derramado para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos colocou numa posição de reis. Por isso, meu amado e minha amada, nós estamos assentados nele, nas regiões celestiais. Aleluia! Aleluia! Comece a reinar em vida. Comece a olhar para as situações. Olha, Salomão, ele disse, olha, eu já fui moço. Hoje eu sou velho. Eu nunca vi o justo padecer, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você é justo de Deus. Você não tem que passar por essa prova de mendigar o pão, meu irmão, porque isso não é bíblico. Você não tem que estar sofrendo escassez na sua casa, porque isso não é bíblico. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa milionária de ter mansões, não. Mas você será uma pessoa abastada de todas as suas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este nada me faltará quer dizer que não vai faltar comida na minha casa, que não vai faltar saúde na minha família. Eu terei um lugar bom para morar, para dar coisas boas à minha casa. Eu poderei dar a educação para os que meus filhos merecem, porque eu fui chamado para reinar. Versículo 17 de Romanos 5 diz, muito mais, se pela ofensa de um homem a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Sabe que abundância é essa? Jesus. Sabe que dom é esse? Jesus. Aleluia! Ele é a graça de Deus. Você recebeu, nós recebemos. Aleluia! Festeje a sua vida de rei e de rainha, meus amados, minhas amadas. Porque foi para isso que fomos chamados. Você foi chamado para reinar. Se levante hoje como um homem e uma mulher de Deus, como varões abençoados, cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu pequei. Então se arrependa do seu pecado e confesse ele, porque o nosso Deus é fiel e justo para perdoar e purificar de toda transgressão e de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo. Se você confessar os seus pecados, deixe eles, porque Deus é poderoso para perdoar e lavar você de todas as transgressões. Escute isso. Eu declaro sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus agora, neste momento, a vida de rei. Que desperte o Deus que está dentro de você, porque você é a habitação de Deus. Que desperte em nome de Jesus. Desperte o Deus que está dentro de você, que está dentro de nós. Amém? Reine em vida, porque você foi chamado para reinar. Se a morte por causa de um homem trouxe o pecado, o dom da vida de Jesus trouxe a vida eterna e trouxe a vida de rei e de rainha para nós. Amém? Fica aqui essa reflexão. Pense nisso e viva isso, porque Deus tem o melhor para você. Obrigado. Fique com Deus. Não se esqueça de compartilhar essas mensagens com pessoas.